A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 320 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos e a nossa porção diária de hoje vai do capítulo 17 até o capítulo de número 19. Amém? Eu espero que você consiga separar um tempo e fazer essa leitura nesse dia. Amém? Se possível, medite na palavra de Deus, faça as suas anotações. Eu creio que Deus irá falar poderosamente ao seu coração. O nosso texto devocional de hoje se encontra no capítulo 17 e os versos 29 e 30, nos quais a palavra de Deus diz assim: Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhadas pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta o tempo da ignorância, mas agora ele ordena, é uma ordem, a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Amém? Bom, amados, nós temos visto, como a palavra de Deus saiu de lá da Judéia e começou a se expandir, Nós vimos aí que da Palestina a palavra de Deus foi para a região da Síria para a Cilícia, Da Cilícia para toda a região da Galácia, que é aquela parte principalmente da Ásia Menor, e dali a palavra de Deus foi encaminhada lá para a Macedônia, que ficava abaixo ali daquela pequena parte da Europa. A palavra de Deus foi crescendo então com muito poder, com muita autoridade, porém, como nós podemos observar, os primeiros inimigos da igreja foram os próprios judeus, o que nos mostra que o grande inimigo de Deus vai sair muitas vezes de dentro da própria igreja, Porque os judeus também diziam crer em Deus, mas não criam no Senhor Jesus e nem na maneira com que Jesus ordenou que os apóstolos pregassem. Mas nós vamos começar a observar, a partir do capítulo 16, que agora Paulo e Silas e os seus demais companheiros, eles não incomodam somente os judeus, porque a pregação deles não é somente contra a lei e contra a circuncisão, mas a pregação deles também é contra o pecado, E Satanás, ele não quer que o homem entenda que o pecado faz mal para ele, que o pecado leva para o inferno e o coloca sob o domínio do próprio Satanás. E então nós vamos ver aí que vai começar a existir um grande levante agora também por parte dos gentios, Muitas das vezes nós vamos ver em Atos dos Apóstolos os próprios judeus contratando os gentios para levantarem motins, e alvoroços contra Paulo e Silas. Então Paulo e Silas vão chegar aí a passar por Anfípolis e Apolônia, e eles vão chegar a um local chamado de Tessalônica. A essa igreja ele vai escrever pelo menos 2 cartas, E essa igreja aqui recebe a palavra de Paulo durante 3 sábados. E ele vai expor as escrituras, principalmente dizendo que Cristo deveria padecer, morrer, mas ressuscitar ao 3º dia. Observa que esta é a pregação central de Paulo, a morte e a ressurreição de Jesus. Observe outra coisa, que Paulo não prega outro nome e nem mesmo o seu nome ou o de Pedro. O nome que ele prega, o único nome que tem poder para salvar, é o nome de Jesus. É um nome exclusivo e é um nome totalmente poderoso. Bom, o que vai acontecer? Ali vai haver um grande tumulto, um grande levante contra Paulo por causa da pregação de Jesus Cristo. E então Paulo sai dali e se dirige para uma cidade chamada Bereia. É bem interessante nós observarmos que os irmãos de Bereia, eles eram mais nobres,
eles eram mais zelosos, mais atentos, eles eram mais cautelosos. E o povo de Bereia não creu logo de cara ao ouvir a palavra de Deus. Eles foram mais criteriosos, eles chegaram em casa, analisaram aquilo que Paulo estava dizendo, né? E examinavam as escrituras todos os dias. E ao verem que o que Paulo dizia era verdade, então eles creram no Senhor. Esse deveria ser o papel de toda igreja saudável. Ouvir uma pregação, uma exortação, uma ministração e analisar biblicamente se aquilo é verdade ou não. E depois de analisar e ver se aquilo é verdade ou não é verdade, aí sim crer no tal pregador e na tal mensagem. O que não acontece nas igrejas atuais, né? Bom, dali Paulo vai sair junto com Silas e vão para Atenas. Eu queria que você prestasse atenção que lá na Macedônia, Paulo incomodou, a mensagem de Paulo incomodou, quando ele libertou uma jovem, né, do espírito de adivinhação. Lá na cidade de Tessalônica, Paulo também incomodou, ao pregar a morte e a ressurreição de Cristo. Quando ele chega em Atenas, ele vai olhar aquele monte de altares levantados aos deuses que aquele povo adorava, e o panteão de deuses ali era enorme, né? Era uma grande quantidade de deuses. Havia altares para todos os deuses. Algumas pessoas acreditavam que os atenienses tinham medo, né, de serem punidos por algum deus quando não houvesse um altar deles ali para ser adorado. E Paulo viu que ali havia um altar vazio, que não tinha uma estátua, não tinha uma imagem, não tinha uma escultura. E ali estava escrito que aquele altar era o altar do Deus desconhecido. Aquele foi o ponto principal para Paulo poder anunciar a palavra de Deus. E ele então começou elogiando o fato dos atenienses serem muito religiosos, né? Mas de repente Paulo então chega no ponto crucial. Ele disse que esse Deus que ele estava anunciando, que era bem diferente dos demais, que não tinha um corpo, uma imagem, uma escultura para ser adorado, tinha ali no meio deles um altar, que era o Deus desconhecido. E ele vai dizer, olha que coisa interessante, que através desse Deus é que nós existimos, nos movemos e respiramos. Ou seja, Paulo vai dizer que esse Deus é quem provê a vida, né, para todos os seres humanos. E ele vai dizer que, embora esse Deus seja tão bondoso ao ponto de providenciar a vida e o cuidado para o ser humano, esse Deus, né, ele tem algumas exigências. E uma delas é que Deus não se permite ser escarnecido. E Paulo vai dizer que uma das formas que alguém pode escarnecer o nome de Deus é de pegar o nosso Deus e tentar fazer dele uma escultura, uma imagem, uma representação figurativa. E Paulo vai dizer o seguinte, no verso 29 do capítulo 17: portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ou seja, Paulo está dizendo claramente, vocês não deveriam fazer tantas imagens e esculturas a deuses, porque só existe um Deus. E esse único Deus, ele não quer e não permite que alguém imagine uma forma escultural para ele. Por que Deus não permite isso? Porque isso vai levar a pessoa não a adorar a Deus, e sim aquela imagem, certo? Aqui não é uma crítica aos nossos irmãos que se curvam diante das imagens, mas é um ensinamento. Nós não devemos fazer isso, porque o nosso Deus é Espírito. Se o nosso Deus é Espírito, ele não é feito de carne, de ouro, de prata, de bronze, certo? E esse Deus nunca exigiu isso do ser humano. Muito pelo contrário, ele não exigiu que o homem o adorasse de uma forma terceirizada, pegasse um objeto e dissesse, olha, esse objeto representa Deus. Não, ele pediu para que o homem o buscasse com o interior, com o coração, com a sua mente e com o seu espírito. Deus é espírito, disse Jesus, e aquele que o adora deve adorar em espírito e em verdade.
Então a adoração a Deus não deve ser representada através de uma imagem ou escultura, não. A adoração a Deus deve ser espiritual e verdadeira, né? Mas quando Paulo disse isso, o alvoroço naquele local foi muito grande e alguns não creram porque Paulo falou da ressurreição. Porém, é muito importante nós observarmos que não nos adianta falar a verdade sem mostrar o caminho da transformação. Então Paulo diz que Deus não quer que nós façamos imagens de escultura, mas ele também diz, verso 30, Deus não levou em conta o tempo da ignorância, mas agora ele ordena que todas as pessoas em todos os lugares se arrependam. Então ele vai dizer que uma pessoa que adora uma imagem ou que se curva diante da imagem, essa pessoa ainda não tem um entendimento claro sobre quem Deus é. E Deus não leva em consideração esse tempo em que a pessoa não tem esse entendimento. Mas aquele que, por exemplo, está vendo esse vídeo, está lendo conosco, porque está escrito e não pode ser negado, né? Essa pessoa já não é mais ignorante, porque ela já tem entendimento, ela já tem um ensinamento. Então, essa pessoa precisa se arrepender, porque adorar uma imagem, se curvar diante de uma imagem, é um pecado chamado idolatria, né? E todo aquele que faz isso comete um pecado. Porém, Paulo disse que se nós nos arrependermos, nós não seremos julgados por Deus. Muito pelo contrário, seremos salvos pelo Senhor. Bom, quando Paulo chega na cidade de Corinto, tendo sido rejeitado pelos atenienses, se não por alguns, né, que creram, Paulo vai encontrar ali Áquila, né, e Priscila, que são dois judeus, né, casados, que estão fugindo ali do imperador Cláudio, lá de Roma, porque Cláudio agora mandou perseguir aí os judeus. É interessante que esse casal, né, Áquila e Priscila, vão ajudar Paulo com a obra missionária, trabalhando juntamente com ele, não somente financeiramente, mas também espiritualmente. E quando Timóteo e Silas chegam da Macedônia, né, Paulo então ele deixa o trabalho físico e se dedica completamente ao trabalho espiritual, porque ele tem ali um apoio. E nós vamos ver, né, que Crispo, o chefe da sinagoga, vai crer no Senhor e também toda a sua casa e muitos coríntios, né? O que vai acontecer então é que Paulo vai batizar pessoas ali. E Deus disse para Paulo não temer e falar com ousadia, porque Deus tinha muita gente para salvar naquela cidade. Se você quer aprender um pouquinho sobre essa cidade de Corinto, que é muito importante, aguenta aí que nós vamos estudar a carta de 1 e 2 Coríntios. Bom, o que vai acontecer? Paulo então ali vai levantar muitos cristãos. Ele fica ali muito tempo, né, na cidade de Corinto e depois ele vai tomar aí um novo rumo, uma nova viagem, né? Então Paulo vai embarcar e partir para Galácia, né, e para Frígia. E nós vamos ver então que nesse meio tempo chega um homem chamado Apolo, né, na cidade de Éfeso, e ele vai ter um contato ali com a Priscila e Áquila, e eles vão ver que esse Apolo, ele era um homem que pregava com muita autoridade, com muita eloquência a palavra do Senhor, né? Porém, eles perceberam que Apolo não tinha um conhecimento pleno sobre quem era Jesus. E então, Áquila e Priscila vão ensiná-los, né? Ensinar Apolo sobre o caminho da verdade, né? O que vai acontecer é que o Apolo vai partir para Corinto e Paulo vai partir para Éfeso. Quando Paulo chega em Éfeso, ele vai perguntar se aqueles irmãos que estavam crendo no Senhor já tinham sido batizados com o Espírito Santo. E ele vai ser surpreendido, porque aqueles irmãos não sabiam nem o que era, ou melhor, quem era o Espírito Santo. Então Paulo explica para que serviu o batismo de João e explica o que é o batismo com o Espírito Santo. E aqui nós temos novamente uma confirmação. O batismo de João é para arrependimento, que é o batismo nas águas. Por isso, alguém que vai ser batizado precisa ter idade
consciência e entendimento sobre o arrependimento, para se batizar, se arrependendo já dos seus pecados. E então Paulo explica, e depois de ter explicado e tendo orado para aqueles irmãos, eles receberam ali então o batismo com o Espírito Santo, e eles falaram em outras línguas e também profetizaram, né? Bom, vai acontecer ali então, na cidade de Éfeso também, um novo acontecimento, né? Alguns jovens ali, 7 dos filhos do sumo sacerdote chamado Seva, eles vão procurar ali trabalhar com exorcismo, e eles vão orar ali por um espírito imundo, e o espírito imundo não vai sair, muito pelo contrário, vai atacar aqueles jovens e vai violentá-los, né? E é interessante que aquele espírito imundo, ele vai dizer assim: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? Isso é muito importante. Isso mostra que Satanás, ele não obedece a qualquer pessoa e nem sai sobre qualquer oração. A pessoa precisa ser conhecida por Deus, ter um relacionamento com Deus e saber o que está fazendo, né? O que muitas pessoas realmente não têm. Então, nós vamos ver que Satanás sabia quem era Jesus, sabia quem era Paulo, né? Ou seja, ele sabia que Paulo tinha um compromisso com Deus e não aqueles jovens. Aquele acontecimento vai chegar ao conhecimento de muitas pessoas na cidade de Éfeso, né? E o que vai acontecer? Uma cidade que era tomada por obras de feitiçarias, de bruxarias, eles vão se arrepender e vão confessar publicamente seus pecados. E aqueles que tinham livros de magias e de obras ocultas vão levá-los ali diante de Paulo e queimá-los em praça pública, né? E o valor ali daquelas quantidades de livros era de 50.000 denários, né? Um valor assim exaustivo. Porém, lá naquela cidade tinha um ouvinte chamado Demétrio. Ele vivia do quê? De fazer ídolos, ele fazia imagens. E a pregação de Paulo começou a incomodar Demétrio, porque muitas pessoas, além de abandonar o ocultismo e as obras mágicas, também começaram a abandonar a idolatria e adorarem um único Deus, né, que não tinha imagem, que não tinha corpo, que não tinha rosto, que era adorado em espírito. E então ali há um grande alvoroço, ao ponto da cidade gritar por 2 horas, dizendo que louvada, né, grande era Diana dos Efésios. Então nós vamos ver que Deus providencia um escape para Paulo, e Paulo assim continua pregando a palavra de Deus. Observou como a palavra de Deus, ela precisa incomodar este mundo? Como tem sido a nossa vida? E aqui incomodar não significa ofender as pessoas, machucar as pessoas, mas significa tocar no coração das pessoas. A palavra de Deus, ela tem que ter o poder de fazer as pessoas pensarem sobre aquilo que elas estão fazendo e se aquilo que elas estão fazendo é bom, justo ou reprovável por Deus. Observou que, pelo menos em 3, 4 cidades em que Paulo passou, aquelas pessoas foram tocadas pela palavra de Paulo, alguns para a salvação e outros para a condenação. A nossa mensagem, a nossa vida precisa tocar o coração das pessoas, ao ponto de levar as pessoas a desejarem conhecer mais de Deus e serem transformados por eles. Que Deus possa me usar, que Deus possa te usar grandiosamente para tirar pessoas de um mundo de engano, de uma adoração falsa, a um mundo de verdade, aonde os seus olhos serão abertos e eles adorarão ao Deus vivo e verdadeiro. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar por você neste momento. Abra o seu coração, feche seus olhos e ore ao Senhor juntamente comigo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te louvar, te bendizer e te engrandecer pela tua bondade, pela tua graça e pelo teu favor. Senhor, que nós possamos ser instrumentos de valor nas suas mãos, que aonde nós chegarmos, pessoas possam ser tocadas, moldadas e transformadas para a glória do seu nome, e que almas possam ser salvas para que o seu nome seja louvado. Abençoa as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família,
a nossa igreja e seja conosco, ó Pai, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Que você possa compartilhar esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra, não para atacar a pessoa e nem para ofendê-la, né? Se você tem gostado desse trabalho, deixe o like e se você ainda não estiver inscrito, se inscreva no canal. Caso você tenha alguma dúvida, ficou alguma dúvida no vídeo, deixe um comentário aí embaixo. Se Deus assim nos abençoar, estaremos respondendo e tirando aí a sua dúvida. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima sexta-feira.